Vamos lá, gente? Quero compartilhar algo muito especial para o meu coração hoje. Está lá em Salmos. Eu amo esse texto. É um texto que tem lugar especial no meu coração e quero derramar um pouquinho aqui hoje. Vamos lá? Salmos 1. O livro de Salmos é o livro mais longo da Bíblia. Nós temos 150 capítulos. E assim como toda a Bíblia, ele também é um livro inspirado pelo Espírito de Deus e que reuniu ao longo de séculos e séculos canções e orações de grandes homens de Deus. E nesse livro a gente é muito encorajado, consolado, mas também somos exortados e instruídos. É um livro completo. Aleluia. E quantos aqui já não viram pessoas onde a gente chegava na casa e estava lá o livro de Salmos aberto, em Salmos 91, aquela página amarelada, dura, quase caindo já, porque o povo vai lá e só abre no Salmo para proteger a casa e acha que está tudo bem. Oh Senhor, queridos, vamos amar o livro de Salmos, amém? Vamos nos debruçar nesse livro, porque tem preciosidades do Senhor aqui, tem um rico alimento do Senhor nesse livro, ele é poderoso. Então, não vamos apenas abrir no Salmo 91, mas vamos comer desse livro, amém? Então vamos lá, Salmos 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Então, o salmista ele inicia falando sobre o que é o bem-aventurado, sobre o que ele não faz e sobre do que ele se desvia. Então aqui o salmista vai seguir nos falando um pouco a respeito da vida do ímpio. E nós vamos sempre fazer esse paralelo, essa comparação sobre o justo e o ímpio. É muito semelhante ao Sermão do Monte, onde também fala sobre o bem-aventurado, sobre o homem mais feliz, sobre o homem mais abençoado, e nos traz uma instrução de como devemos viver. Em algumas traduções vocês vão encontrar abençoado, em algumas traduções vão estar feliz, em outras bem-aventurado, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Porque bem-aventurado é uma palavra difícil de traduzir. É como se fosse alguém muito, muito, muito feliz e muito, muito satisfeita e muito, muito abençoada. Tudo isso muito de dentro para fora. Então fica difícil você escolher só abençoado ou só feliz. Então depende muito da tradução, você vai encontrar um nome diferente. Mas é tudo a mesma coisa, amém? Charles Swindoll diz: nós seremos felizes, muitas e muitas vezes felizes, se mantivermos um andar puro, livre do menor flerte com o mal. Então, o feliz e o abençoado é aquele que não se associa ao mal, mas ele anda no caminho da justiça do Senhor. Esse é o caráter do justo. O salmista vai começar falando a respeito do ímpio e como nós, bem-aventurados, não devemos nos associar a essas pessoas. Como nós não devemos nos comparar a essas pessoas, como nós não devemos imitar essas pessoas, como nós devemos evitar esse caminho. Então nós vamos ter características do que não é uma vida piedosa. Coisas que aqueles que desejam ter uma vida santa devem se separar, devem se afastar. Porque não existe, queridos, como construirmos uma vida santa diante de Deus sem renunciarmos ao mal.
Então, muitas vezes nós vemos nos Salmos, vemos Davi derramando seu coração e falando: Senhor, veja esses ímpios, como eles parecem felizes, como eles parecem prósperos. Deus, o que está acontecendo? Porque o ímpio está se dando tão bem. Olha, Senhor, a vida deles, e olha eu aqui sofrendo. E às vezes a gente fica até meio confuso, pensando: Senhor, por que isso está aqui? Mas eu acredito que o Senhor tenha permitido que essa realidade do coração do homem, do coração humano, em questionar, estivesse ali para que a gente aprenda algo. Que aqueles que desprezam a Deus, embora pareçam ter um sucesso, o fim deles é um fim miserável. Embora eles pareçam ter felicidade aqui nessa terra, o fim deles é um fim desprezível. E muitas vezes nós corremos o risco, assim como esses homens expostos em Salmos, de nos julgarmos injustos ou injustiçados, porque nós não estamos prosperando como eles. Senhor, olhe para ele, olhe para mim, Senhor, porque ele tem e eu não tenho, porque a grama dele é mais verde do que a minha. E o Senhor deixou lá para que nós pudéssemos aprender que eles estão construindo coisas aqui nessa terra, mas nós estamos construindo para a eternidade. E não é porque eles aparentam ter uma felicidade que eles realmente a têm. E nós precisamos entender isso. Salmos 44 diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Nós somos aqueles que colocam totalmente a sua confiança no grande Rei. Nós não precisamos ambicionar ou ter qualquer tipo de desejo pela vida do ímpio, que age como se Deus não existisse, que age sem o Senhor, que age sem a verdade de Deus. Nós não imitamos a conduta deles. Nós não temos a mesma maneira de viver deles. São dois caminhos diferentes, são dois homens diferentes, o justo e o ímpio. Porque a maneira de viver do ímpio é buscar os seus próprios interesses, é buscar a felicidade que o engrandece, é viver para alimentar os seus próprios desejos, tendo desprezo pela verdade de Deus. Nós não queremos ambicionar esse lugar. Nós não queremos desejar esse coração. E aqui em Salmos 1, nós também podemos observar, lá no início, uma progressão do envolvimento com o ímpio, que o salmista está nos alertando. Ele fala sobre andar, se deter e se assentar. São 3 graus de envolvimento com o ímpio. Quando nós entramos num lugar de andar com eles, de ter convívio com eles, quando nós entramos num lugar de se deter, de parar para ouvi-los, de tomar conselhos dessas pessoas, e quando nós nos assentamos à mesa com eles, nós precisamos estar atentos a essas coisas. O Senhor está nos alertando: aquele que dá ouvidos ao ímpio e passa a tê-lo por estima, vai se entregando aos caminhos deles, sem que se perceba, está sendo enredado por essas ideias e por esse modo de viver. Nós não podemos conviver com pessoas que não têm a verdade de Deus no seu coração. E queridos, aqui eu estou falando de um lugar, a própria palavra de Deus fala que não os tire do mundo, Jesus falou, mas os livre do mal. Eu não estou falando que nós não podemos nos relacionar com essas pessoas. Eu estou falando de um lugar à mesa. Eu estou falando de você dar os seus ouvidos, de você entregar o seu coração, de você ter essas pessoas em grande estima,
como se fossem vozes importantes na sua vida, uma vez que essas pessoas não têm estima por Deus. Elas não consideram ao Senhor, elas não consideram a verdade de Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Os justos não olham para os ímpios como fonte de sabedoria e vida abundante. Todos os dias nós temos o mundo lá fora nos dizendo: ei, olhe como essa vida é bacana. Ei, olha como aquilo que eu tenho para te oferecer é bom. Olha que felicidade eu tenho para você. Olha que gratificação eu tenho para você. Olhe que grandes prazeres eu tenho para você. Dando às vezes muito a impressão de que nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. De que nós estamos gastando a nossa vida e não estamos recebendo nada. E é um engano de Satanás. Porque Satanás vai querer te oferecer o prazer num belo presente embrulhado. E no final ele vai te cobrar a conta disso, que é a sua eternidade. Então o Senhor está dizendo: ei, não se deixe enredar pelo ímpio. A palavra de Deus nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, a não sermos amigos do mundo e a não amarmos ao mundo. A Bíblia é clara em dizer... A Bíblia é clara em dizer para não seguirmos os conselhos dessas pessoas que têm as suas mentes e os seus corações afastados do Senhor. Elas não estão aptas a nos aconselhar, porque elas não têm a verdade bíblica como fonte de sabedoria. Vocês estão entendendo aonde eu estou tentando chegar? Aonde o Salmos 1 está tentando chegar? O ímpio não tem a vida de Deus para entregar para você. A sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo, a sua construção de ideias a respeito do mundo é muito diferente de nós, daqueles que têm a palavra de Deus. A nossa cosmovisão, ela é formada a partir da verdade de Deus. E o ímpio, mais uma vez, está caminhando por um caminho totalmente diferente de nós. Seus valores, suas verdades, aquilo que governa as suas vidas, não são as verdades do reino, não são as verdades dos céus. Os escarnecedores, com frequência descritos no livro de Provérbios, são os ímpios da pior qualidade. Eles são arrogantes, briguentos, injuriosos, inimigos da paz e da ordem entre os homens e em suas comunidades. E eles são zombadores da bondade. Nos relacionarmos com os ímpios, zombadores da verdade de Deus, deveria nos encher de temor, queridos. Nós não nos associamos com pessoas que zombam da verdade de Deus. E isso é algo muito pesado. Quando o Salmo 1 diz para nós não nos assentarmos com essas pessoas, são para que nós não nos associemos com aqueles que zombam do Senhor e da sua palavra. Aqueles que diminuem a verdade de Deus. Os escarnecedores estão afastados da justiça de Deus. E isso deveria nos incomodar, isso deveria nos inquietar. A conduta deles deveria nos afastar e não nos atrair. O seu modo de viver deveria nos repelir, não deveria chamar a nossa atenção, não deveria brilhar os nossos olhos. Não devemos nos deixar enredar pela vida dos ímpios. E algo que eu sempre compartilho para aqueles que estão perto: não existe campo neutro. Não existe campo neutro, queridos. É necessário uma radicalidade da nossa parte quando nós falamos a respeito de nos assentarmos à mesa com aqueles que são escarnecedores da verdade de Deus.
Eu acredito que tem muitas pessoas que dizem que está tudo bem, não tem problema. O que importa é eu cuidar de mim, o que importa é eu estar com o meu coração no Senhor. Está tudo bem. Está tudo bem se eu sentar nessa mesa e ficar em silêncio, só ouvindo aquilo que eles estão falando. Mas, queridos, esse não existe. Porque uma vez que você se assenta nessa mesa, e mesmo que você não esteja dizendo nada, mas emprestando seus ouvidos, você está condizendo com aquilo que está acontecendo nessa mesa. Você está sendo tão zombador quanto as pessoas que estão falando. Porque você não está tendo a coragem de se levantar naquele lugar, daquela mesa, para demonstrar o quanto você não concorda com aquilo que está acontecendo. Nós não podemos concordar com as pessoas que zombam do Senhor. Nós precisamos agir nesses casos. Nós não podemos ser passivos, como se não tivesse importância. O Senhor nos chama a ter um posicionamento a respeito dessas coisas. E muitas vezes, queridos, indo além ainda e exortando essas pessoas e dizendo o quanto elas estão erradas e o quanto elas estão afastadas da palavra de Deus e daquilo que a palavra de Deus diz. Nós não podemos concordar com essas condutas, amém? Efésios capítulo 5, a partir do verso 3, diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Aqueles que não obedecem à verdade de Deus são filhos da desobediência. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aqueles que são cheios do Espírito de Deus discernem as mesas, discernem as suas companhias, discernem os seus relacionamentos, discernem as pessoas a quem buscam conselhos e sabedoria, para quem entregam os seus corações. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Traga a luz. Não fique assistindo as trevas dominarem a mesa sem fazer nada. Exponham-nas à luz. Não há como se dedicar à lei de Deus sem se afastar da sociedade do ímpio. São caminhos completamente diferentes. Nós vivemos com os incrédulos, mas nós não imitamos a conduta deles. E queridos, nós vemos dentro da igreja hoje muitos desesperançados, muitos com falta de fé, muitos questionando muitas vezes o que a palavra de Deus diz, porque eles têm entregado seus ouvidos e o seu coração àqueles que não conhecem a Deus, e isso está afetando o seu modo de pensar e o seu modo de agir. E muito se dá por causa das vozes da internet, principalmente. Meu amigo, aquele que é ímpio não está preocupado com a palavra de Deus. Então você está lá dedicando o seu ouvido, dedicando o seu tempo para ouvir alguém te ensinar algo,
sem levar em conta aquilo que a palavra de Deus diz. Então você está ouvindo fulano e ciclano dizer como você deve criar o seu filho, como você deve corrigi-lo, sem levar em consideração a palavra de Deus. Então as vozes do mundo dizem para você: não corrija seu filho, porque ele vai crescer traumatizado. Vamos aplicar a educação positiva, porque aí o seu filho vai ter mais autonomia. E isso está contrário à palavra de Deus, que diz: corrija o seu filho para que você não seja envergonhado, para que a palavra de Deus não seja envergonhada. Só que uma vez que você inclina os seus ouvidos para ouvir as vozes que são lá de fora, que não estão alinhados com a palavra de Deus, você se coloca num lugar de confusão. Você se coloca num lugar de desalinhamento. Nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração. Quanto mais ouvidos damos àqueles que têm o mundo como padrão, mais parecidos com eles nós ficamos. E é sutil. Ninguém vai falar que está te enredando, ninguém vai te avisar que um pensamento aqui, um pensamento acolá, um post aqui, um livro ali. Quando você vai ver, você está completamente afastado da palavra de Deus. Você já está questionando se é verdadeiro aquilo que está escrito nesse livro. Se realmente aquilo que Jesus diz é verdade. Porque todos os meus amigos lá da faculdade estão falando algo diferente. É sutil, é leve, é de pouco em pouco. Nós precisamos nos guardar. Nós precisamos estar alerta. Então, Salmo 1 segue, dando ênfase agora para o que o bem-aventurado é e para aquilo que ele faz. Nós falamos sobre aquilo que ele evita a vida do ímpio, ele evita a conduta do ímpio. Ele evita se assentar à mesa com aquele que escarnece de Deus. Mas então Salmo 1 vai continuar falando sobre a vida do bem-aventurado e aquilo que ele faz. Agora não é aquilo que ele evita, mas é aquilo que ele é. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia, o bem-aventurado é o mais que feliz, além das circunstâncias. Bem-aventurado quer dizer aquele que é feliz muito além das circunstâncias, muito além daquilo que está acontecendo no seu exterior, ao seu redor. Ele é abençoado porque ele desfruta do favor do Senhor de uma forma especial. Por quê? Porque ele debruça o seu coração e a sua mente nas verdades de Deus. Porque ele está comprometido com o Senhor em zelar pela verdade de Deus. E o Senhor está comprometido com ele. Nós estamos falando daqueles que são aliançados com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com o seu Senhor? Com a sua palavra? Você zela por essa aliança? Por manter os termos dessa aliança? O bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor. E nós não estamos falando aqui de um prazer ou de uma alegria infantil, boba, alienada do mundo ou do que está acontecendo. Não, nós estamos falando de um prazer maduro. Nós estamos falando de uma satisfação madura. Daquele que tem consciência da aliança que tem com o Senhor e a aliança que o Senhor tem com ele. Duas partes comprometidas. Uma aliança que nós não tínhamos nada para dar. E o Senhor tinha tudo para garantir que ela existisse. Como nós somos abençoados.
O bem-aventurado, ele é totalmente satisfeito nessa aliança, nessa lei do Senhor, nos estatutos, nas verdades de Deus. E a sua vida é governada por essa aliança, é governada por essa lei, por essas verdades que ele medita dia e noite. Está falando a respeito de uma constância em amar o Senhor, uma constância em amar a sua palavra. Josué capítulo 1, verso 8 diz: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Continuando, Salmo 1. Ele, o bem-aventurado, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Jeremias capítulo 17, verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Os justos são comparados a essa árvore plantada que tem raízes profundas. E essas raízes recebem todo o alimento que precisa, porque a sua esperança e a sua confiança está no Senhor. Aquele que alimenta essa árvore, aquele que mantém essa árvore sustentada de pé. Uma árvore plantada, firmada em Cristo Jesus. Nós cavamos. A árvore plantada foi aquela árvore que cavou um lugar de relacionamento com o Senhor. Um lugar profundo de relacionamento. Essa árvore, ela cresce bem, porque ela recebe da água da vida. Está ligada a uma fonte inesgotável de vida abundante. Abundante em pureza, abundante em nutrição, abundante em ser saudável. É uma fonte pura. É uma fonte santa. Não é uma fonte de água contaminada. É uma fonte limpa. João capítulo 4, verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Apocalipse 21, 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nossa fonte, Cristo Jesus. Estamos firmados, fundamentados, enraizados na fonte que é Cristo. A pessoa justa cresce, porque ela ama e obedece à lei de Deus. Porque ela ama e obedece ao Senhor. E nós não estamos falando apenas em amar, dar oferta. Eu amo ir ao culto aos domingos. Não, queridos, nós estamos falando de uma vida toda construída ao redor do Senhor. Nós estamos falando de uma vida toda alinhada à palavra e à verdade de Deus. Toda a nossa vida, todos os aspectos enraizados no Senhor. No devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Esse é o bem-aventurado. Aquele que anda em justiça tem uma característica que é evidente: ele é frutífero. E ele dá fruto no tempo certo.
o justo tem o seu crescimento saudável e na sua devida estação ele frutifica. E então eu lembro de Jesus quando se deparou com a figueira que estava com suas folhas aparentes, mas quando ele chegou perto dessa árvore ela não tinha frutos, então Jesus a amaldiçoou. E muitos não entendem esse texto, mas o Senhor Jesus está aqui exortando uma vida de aparência. O Senhor está falando: você tem aparência de árvore saudável, você tem aparência de árvore frutífera, mas você não está dando fruto. Você não é essa árvore. Queridos, os homens, nós temos a habilidade, infelizmente, nós temos a habilidade de nos comportarmos de uma forma sem que aquilo seja de fato o nosso interior. Então você aprende a copiar a forma de ser cristão. Então você aprende a se comportar como alguém que é cristão, como alguém que é frutífero, como alguém que é santo, como alguém que é puro. Mas o seu interior não está assim. E o Senhor Jesus está nos exortando a uma vida de aparência. Você precisa ser uma árvore que dá fruto de verdade. Uma árvore que está enraizada à corrente de águas. E é uma árvore frondosa, saudável, que dá seu fruto no tempo certo. E um fruto que dá de comer aos outros. Uma árvore que não dá frutos para si, mas ela dá fruto aos outros. Quando o justo é bem-sucedido, isso alcança as outras pessoas. Traz benefícios para aqueles que estão ao seu redor. Aquele que tem uma vida de devoção, uma vida de entrega, ele também vai entender o que é dar de si, o que é entregar de si. Então eu não estou recebendo do Senhor para que somente a minha vida seja abençoada, mas eu derramo isso na vida de outras pessoas. E eu me lembrei uma vez, eu acho que já faz 1 ano ou 2, não me lembro. Eu compartilhei a respeito de uma experiência que foi feita de colocarem dentro de uma estufa, de um lugar fechado e um lugar controlado. Então, nesse lugar eles controlavam a temperatura, a chuva, o vento, enfim. Eles tentaram reproduzir o que seria a vida natural, só que dentro de um lugar controlado. E nesse lugar eles queriam fazer a experiência de ter árvores crescendo, só que elas seriam perfeitas, porque elas estariam dentro de um lugar perfeito. Eu estou resumindo bem aqui. E essas árvores realmente cresceram nesse lugar e elas realmente deram muitos frutos. Só que deram frutos desordenados. E esses frutos quebraram os galhos dessas árvores. Então, não deu certo a experiência, porque essas árvores não conseguiram manter os seus frutos. Essas árvores se quebraram, então os frutos apodreceram. E, concluindo, queridos, o Senhor sabe a que circunstâncias a árvore precisa ficar. Não adianta querer manter num lugar controlado, não adianta querer manter num lugar onde você se protege de todas as coisas. O Senhor sabe que nós precisamos de vento, de tempestades. É dessa forma que os seus galhos vão ficar fortes, robustos para aguentar os frutos que virão. É dessa forma que você vai dar de comer de forma saudável, e então virá a nova estação, e as suas folhas se trocarão, e essa árvore vai continuar recebendo o alimento que ela precisa de um solo de verdade, de um solo real. O Senhor está cuidando de todas as coisas. Ele é o nosso bom pastor. O bem-aventurado, as suas folhas não murcham, porque ele está firmado e sustentado no Senhor.
Então as circunstâncias não mexem com a sua alegria, com a sua confiança. Ele sempre terá folhas. O Senhor não prometeu, queridos, que nós seríamos imunes às dificuldades. Ele não nos prometeu que nós não teríamos tribulações, mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, que nós não estaríamos sozinhos. Então, mesmo em meio ao vento que você não entende, mesmo em meio à chuva que você não entende, mesmo em meio à tempestade que você não entende, o Senhor está lá e está cuidando de todas as coisas, para que você seja essa árvore em crescimento, em desenvolvimento. Eu e você estamos sendo cuidados por aquele que é, que era e que há de vir, que tem todas as coisas no seu governo. Ele sabe o que é bom para nós. E o salmista continua dizendo que o bem-aventurado, ele é bem-sucedido. E aí a cabeça do crente, o coração do crente dá aquela bagunçada. Porque aí você já começa a questionar: oh Deus, eu sou bem-sucedido, o que é ser bem-sucedido? Queridos, existe um padrão de ser bem-sucedido que os céus nos apresenta, que é muito diferente daquilo que o mundo e a terra nos apresentam. Então muitas vezes nós lemos a respeito do que é ter uma vida abençoada, do que é ser abençoado, e nós nos pegamos com o coração confuso e questionador, porque nós estamos com a nossa ótica, com o nosso padrão, com os nossos olhos humanos, olhando para o que é ser bem-sucedido. E o Senhor está falando que nós precisamos ter o padrão de Deus, o padrão dos céus. Quando nós conhecemos a Deus, nós aprendemos dele também o que é o seu padrão. O que é o seu padrão de alegria, o que é o seu padrão de satisfação, qual é o seu padrão de conquista, qual é o seu padrão de riqueza. Então o mundo lá fora vai te apresentar o que é você ter coisas. E o Senhor na sua palavra vai dizer o que é você ter coisas. Então o mundo lá fora vai dizer que você precisa de um carro novo, que você precisa de uma casa nova, que não é suficiente o que você tem. E então a hora que você adquirir algo melhor, você vai querer outra coisa melhor, porque o coração humano, ele é enganoso e ele quer sempre mais. Nunca é suficiente aquilo que nós temos, porque o nosso padrão não é o padrão dos céus. O padrão dos céus, no padrão dos céus existe uma satisfação que vem do Senhor, para nos guardar, para proteger o nosso coração. Nós investimos a nossa vida, o nosso tempo, as nossas riquezas na eternidade. E o ímpio nunca vai entender isso. O seu amigo que não tem a verdade de Deus e está construindo coisas nessa terra nunca vai entender isso. E muitas vezes ele vai te questionar: você não vai gastar os seus dias numa carreira? Você não vai estudar? Você não vai construir coisas? Nada contra estudar, queridos. Entendam aquilo que eu estou falando. Estou falando sobre gastar os seus dias. Estou falando sobre você inclinar o seu coração e as suas paixões nessas coisas. Senhor em primeiro lugar. Nós seremos questionados em nossas escolhas. Então nós precisamos estar muito firmados naquilo que é a verdade da palavra de Deus para nós. O justo prospera em tudo que faz, porque o Senhor está no centro de tudo que ele faz. Ele é governado pelo céu e a sua confiança está em Deus. A partir do momento que nós somos governados pelos céus, queridos, você pode ter o emprego que você quiser, você pode ter o estudo que você quiser. Os seus olhos estão no lugar certo, o seu coração está sendo governado por Deus.
Você está sendo orientado pelo Senhor, e a partir do momento que Ele pedir para você entregar tudo, você vai entregar também, porque você não tem do que temer. A sua esperança e a sua confiança está no Senhor. E então o salmista finaliza falando em como o ímpio não é como a árvore plantada. Salmos 1:4. Os ímpios não são assim. Então o salmista discorreu falando tudo que o bem-aventurado é. Árvore plantada, com suas raízes firmadas, suas folhas não murcham, ele é próspero. Mas os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não importa o caminho que o ímpio construa nessa terra, vai perecer. Não importa aquilo que o ímpio resolva construir sem o Senhor, vai perecer. Porque a única coisa que será mantida de pé, a única coisa que irá permanecer até o fim, é aquilo que foi construído na rocha, foi aquilo que foi construído a partir do Senhor. O ímpio é como a palha que o vento leva, ele é instável. Ele não é como a árvore que está plantada junto ao ribeiro. O ímpio é como a palha seca, ele não tem nada para oferecer aos outros. Ele é diferente da árvore frutífera, que dá frutos que alimentam. O ímpio, ele não prospera, embora ele tenha uma aparência de prosperidade, uma aparência de felicidade. Porque ele é como a palha que é destinada ao fogo. O Senhor diz que Ele conhece o caminho dos justos. Ele conhece. Porque Ele tem intimidade com quem está nesse caminho. Ele tem intimidade com esse caminho. Ele conhece o caminho estreito. Ele conhece a porta estreita. Eu conheço o justo. Eu conheço o caminho dos justos. Eu que sustento esse caminho. Eu que o livro. Eu que oriento. Matthew Henry diz: Deus deve ter toda a glória pela prosperidade e felicidade dos justos, enquanto os pecadores devem sofrer toda a culpa da sua própria destruição. Os ímpios são aqueles que estão semeando nessa terra, onde a traça pode corroer, onde o fogo vai queimar tudo. Mas nós estamos plantando para a eternidade. O ímpio é aquele que constrói coisas sem o Senhor, sem a verdade de Deus. Mas nós somos aqueles que somos orientados, firmados no Senhor, e construímos a partir da visão do Senhor, a partir do seu coração, da vontade de Deus. Ímpios colherão de sua própria destruição, mas os justos colherão prosperidade e felicidade. Salmos 19, a partir do verso 7. E aqui a gente está indo para o final. Salmos 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente
justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ah, que alegria! A justiça do Senhor é agradável para nós. Não é um peso, não é um jugo, mas é agradável para nós. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A grande recompensa em guardar o caminho justo. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia! Como é agradável nós estarmos nesse caminho justo. Como é agradável nós amarmos as verdades de Deus. Como é agradável não nos associarmos ao ímpio. Como é agradável não seguirmos os conselhos dos escarnecedores. Que nessa noite cada um de nós possa sondar o seu coração e pedir ao Espírito de Deus: eu tenho andado no conselho dos ímpios? Ou eu tenho andado no caminho dos justos? Eu tenho me assentado à mesa dos escarnecedores? Eu tenho assistido pessoas zombarem da verdade de Deus? Ou eu tenho caminhado no caminho do justo? Eu tenho ouvido as vozes lá do mundo e tenho colocado eles num lugar de governo sobre a minha vida? Ou eu tenho colocado a palavra de Deus num lugar de centralidade? Nessa noite, você tem sido bem-aventurado? Você tem sido como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas? Como estão suas raízes? Como estão os seus frutos? Você tem tido prazer na lei do Senhor? Você tem tido satisfação na palavra de Deus? Ou tem sido um peso se debruçar nas palavras do grande rei? Tem sido um jugo obedecer aos preceitos do Senhor? Tem sido um jugo se separar daquilo que o mundo diz que é bom? Tem sido um jugo ter uma vida santa e separada? Ou tem sido um prazer se deleitar na lei do Senhor? Então eu quero te convidar aí no seu lugar, você fechar os seus olhos e pedir com coragem, queridos, com coragem de ser exortado pelo Espírito de Deus. Pergunte nessa noite ao Senhor: quem eu tenho sido, Senhor? Onde eu tenho estado? Em que mesas eu tenho sentado? Eu tenho sido como árvore frondosa, uma árvore saudável, que tem recebido da fonte pura e saudável tudo aquilo que eu preciso? Será que os ímpios têm encontrado lugar no seu coração? Será que os ímpios têm enredado o seu coração, te colocando muitas vezes num lugar de dúvida a respeito das palavras de Deus?
Será que os escarnecedores têm encontrado liberdade diante dos seus olhos? Que nessa noite nós possamos orar e pedir ao Senhor: guarda o nosso coração, Deus, guarda os nossos olhos. Não nos deixe, Senhor, desviar para o caminho mau. Não deixe, Senhor, nós entregarmos o nosso coração para o engano, mas que nós possamos estar enraizados no Senhor. Nós desejamos ser esses bem-aventurados, aqueles mais que felizes, que estão totalmente satisfeitos no Senhor. Coloque seu coração diante de Deus nessa noite. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado és tu em ti, a tempestade vem e é você que me sustenta, e é você que me sustenta. Senhor Jesus, vem com a sua bondade aqui nessa noite, Senhor. Vem com a verdade da sua palavra aqui nessa noite, Senhor. Vem fortalecer, Senhor, os meus irmãos aqui nessa noite, Senhor. Que possam estar desanimados, Senhor. Talvez enfrentando, Senhor, um lugar de muitas chuvas, de muita tempestade, Senhor, e talvez as suas folhas estão murchando. Senhor, eu peço que o seu poder, a sua graça, o seu favor seja derramado sobre cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a fé de cada um aqui nessa noite, Senhor. Vale a pena nós construirmos, Senhor, no Senhor. Vale a pena nós construirmos a nossa vida no Senhor. Nós não somos como os ímpios que buscam por seus próprios prazeres e construir uma felicidade momentânea, Senhor, mas nós estamos construindo para a eternidade. Jesus, vale a pena. Jesus, vale a pena nós dedicarmos os nossos dias em Te conhecer. Vale a pena, Jesus, nós estamos firmados em Você. Vale a pena, Senhor, nós sermos criticados e taxados, Senhor, como aqueles que não correm atrás de nada, ou aqueles que estão gastando as suas vidas em algo nada a ver. Ah, Senhor, eles não Te conhecem. Eles zombam de Ti, mas eles não Te conhecem, Senhor. E a nossa alegria está em Você, Jesus. A nossa satisfação está em Você, Jesus. Nós Te conhecemos e nós confiamos em Você, Jesus. Nós confiamos no bom pastor, naquele que cuida de nós, que nos sustenta. Derrama essa verdade sobre esse lugar nessa noite, Senhor. Fortalece os corações desanimados. Torna cada um de nós bem-aventurados na Sua presença. Afasta-nos do mal, Senhor.
Nós entregamos o nosso coração mais uma vez para você, Jesus. Nos torna essa árvore que não murcha, Senhor. Nos torna essa árvore que frutifica, que é saudável, que é pura. Para a glória do seu nome, Jesus. permanecerei, permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, como a árvore plantada à beira das águas.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, distante. Posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aquele que anda segundo a tua palavra, bem-aventurado 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 aquele que anda segundo a tua
Querido Deus, nós seguiremos os nossos dias confiando no Senhor, depositando a nossa esperança em Ti. Faz de nós, Senhor, como o salmista disse, Senhor, como árvore plantada, Senhor, que nós tenhamos as nossas raízes firmadas no Senhor. Continua falando conosco, Espírito de Deus. Continua nos alinhando às Tuas verdades, colocando a Sua palavra no nosso coração. Que o nosso prazer esteja em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Que possamos seguir, Pai, glorificando o Seu nome em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Sejam abençoados. Boa semana.